essa palavra, o ano inteiro ela veio para nós. Então farás prosperar o teu caminho. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, o que alguns não fizeram. Porque se tivessem feito o que a palavra profética mandou, algumas pessoas estariam numa condição muito superior. A verdade é que muitas não levaram essa palavra a sério, mas ela volta no último jejum para relembrar, especialmente aqui para alguém, mas serve para todo mundo, que é isso aqui. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, vê se entende isso agora, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Óbvio que Deus tinha grande expectativa com Josué, deu direções claras para que ele seguisse, sem medo. O Senhor falou muitas vezes, seja forte, corajoso, para ele e para nós. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que a palavra que foi para 2024 inteiro, continua. Se você não a viveu plenamente, é porque você não a cumpriu plenamente. Mas se hoje você entender isso aqui, e se alinhar com ela, Deus fará o teu caminho prosperar. Vou ler de novo. Então farás prosperar o teu caminho. Vamos falar de novo? Então farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. Lembra essa pessoa. Então, como que o nosso caminho vai prosperar? Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Se você fizer o que Josué fez, se alinhar com a palavra, meditar nela de noite, o que o Senhor vai fazer na sua vida? O Senhor vai colocar você, porque essa palavra foi dada para o Josué, que era auxiliar de Moisés. Ele ia substituir, ele ia ocupar uma posição de grande importância. E para que ele tivesse sucesso, ele precisava seguir isso aqui com muita responsabilidade, com um alinhamento total. Então, Deus vem trabalhando isso na sua vida, para te levar para essa alta posição que é de grande responsabilidade e que exige muita coragem. E o caminho do sucesso é isso aqui. Então, seja forte e corajoso. Você e eu, mas falando com você o que o Espírito diz, você vai conseguir? Vai, se você entender isso aqui. E não arredar os seus pés da direção que está aqui. Josué foi muito bem sucedido. O livro de Josué é um livro de conquistas. Não tem derrotas. Aliás, tem uma que foi em função, que eu não preciso nem lembrar que você, as circunstâncias, né? Então, ele foi bem sucedido. E Deus estava esperando muito de Josué. Mas muito dentro disso aqui, ó, ele não pediu nada demais para ele. O que ele pediu, ele podia fazer. Deus está esperando muito de você. Deus tem expectativas com você. A direção é a mesma. Ouça o que o Senhor está dizendo e Ele fará prosperar o seu caminho. O Senhor diz para você que vem um tempo de grande prosperidade para a sua vida e sucesso. Deus vai prosperar os seus caminhos.
mas você precisa entender o que não foi entendido. Você tem que se alinhar com esse texto aqui. Você tem que fazer um quadro dele, colocar diante de você. Você deve decorar isso aqui. Igual você decorou o Salmo 23, o Pai Nosso, você deve decorar essas primeiras escrituras do capítulo 1. Porque você vai precisar delas. Continue focado nelas. Eu não sei como que você está no seu relacionamento com Deus. Mas cresça, vá para um nível mais alto. Tenha sua Bíblia à mão. Termina nesse nível alto e começa 2025 nesse nível alto. Desde o primeiro dia. Faça aquilo que você sabe que você poderia ter feito neste ano e você não fez. Mas Deus está te proporcionando mais oportunidades. Faça. Talvez você poderia estar já vivendo o que Deus prometeu e está apresentando aqui, que continua de pé. Mas aquele teste que eu não passo, eu estou tendo a oportunidade, neste caso, de passar de novo. Então, começa, todo mundo, agora abrindo para todos nós. Termina esse ano. Não tem essa cabeça de muita gente. Quando virar o ano eu começo a fazer. Não, você tem vida hoje, amanhã não nos pertence. Mas, dia 1º está aí. Faça aquilo que talvez até hoje não foi um hábito, uma rotina na sua vida. Estabeleça um padrão que você, desde o primeiro dia, será aplicado rigorosamente. Você sabe o que Deus espera. Eu volto a repetir. Vamos correr para o esconderijo do Altíssimo. Se esconda nele. Nós entramos, eu tenho certeza disso. Agora, a partir de 2025, eu vejo como que a era mais forte do Espírito Santo. Porque você sabe, 2025, 26, 27, 28, 29, 30. 2030, quando Jesus começou o ministério, 30. Nós vemos tudo caminhar para uma única direção. A manifestação do Senhor como nunca. Mas também, Ele vai tratar com a impiedade. Você vê no livro de Daniel, claramente, que os ímpios não vão dar importância, mas os sábios sim. Os sábios levarão em consideração, está escrito, o que estão ouvindo. E nós precisamos levar em consideração. Observe que no livro de Daniel fala do quanto a tecnologia e a ciência iriam crescer. Veja como a ciência e a tecnologia têm crescido. Vai vendo. O quanto a iniquidade iria aumentar. Veja como a iniquidade tem aumentado. Jesus alertou, Paulo alertou, os apóstolos alertaram sobre as portas de engano. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde sempre, nos regimes mais terríveis, tinham igrejas abertas. As igrejas que não confrontavam o sistema não tinham problema.
Não tinha problema nenhum. Mas as igrejas que seguiam rigorosamente a palavra de Deus eram destruídas, suas lideranças mortas, assassinadas diante das pessoas, presas, incendiadas, destruídas. Então, quando você olha o mal apoiando ou aderindo a alguma coisa do meio evangélico, fique com a sua anteninha em pé. Fica atento. Porque Satanás não dá nada para ninguém. Você esqueceu disso? Satanás não dá nada para ninguém. O sistema não vai fazer propaganda para algo que não o vai ajudar, que não vai ajudá-lo. E está aí. E está aí. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Não tinha uma alma viva que conseguisse. Tem alguém aí? Não tinha ninguém. Ninguém estava atento ao chamado dele, ao bater dele. Ele estava batendo na porta dos corações. Ninguém abriu a porta. Satanás, quando ele ofereceu algo para o Senhor, foi à custa de quê? Custa do quê? Adoração. Você me adora e eu te dou os reinos. O diabo disse: Jesus só mata, rouba e destrói. Então, toma muito cuidado. O engano, nós vivemos o tempo de maior engano, ele vai aumentar demais. Ele só vai crescer. E o diabo, ele não tem problema de uma pessoa estar numa igreja que ele não é confrontado. Ele não tem problema. O diabo não vai mexer. Quando o sistema começa a apoiar, a aderir a algo, alguma coisa ele está ganhando com isso. Porque Satanás não faz nada de graça. O sistema de Satanás não faz nada de graça. Ele nunca vai dar apoio a alguma coisa que é contra ele. Ele dá apoio ao que é a favor dele. É aquela meia verdade, sabe? Tem um pouco de verdade, tem um pouco de verdade, um monte de engano. É aí que as pessoas tropeçam. Quantas vezes eu ouvi gente falar: nossa, mas fala de Deus, nossa, mas isso e aquilo. Tem um pouco de verdade, mas muito engano ali escondido. Só que aí ele joga e põe luz naquilo que é conveniente, esconde, não dá ênfase àquilo que não é. E as pessoas vão sendo levadas, enganadas, só que no final não adianta. Lembra da turma que disse: Senhor, Senhor, mas nós expulsamos demônios, curamos, fizemos maravilhas, nós fizemos tantas coisas. O que ele vai dizer? Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Praticantes da iniquidade. Não existe um outro caminho. Você tem que ter, mais do que ter um devocional, você tem que ter uma vida devocional. Você nunca sai da presença de Deus. Você não tem mais aquela expressão: Senhor, eu entro na sua... Não, você nunca sai. Você está ligado nele o tempo todo. Você fala com ele, você está ligado com ele.
nele, focado nele. Então, assim, você tem prazer nele, na palavra dele, naquilo que ele apresentou como importante. Deus, família, a igreja. E o resto ele vai acrescentar. Vamos tomar a decisão certa, porque ele deu as direções para o Josué. E vai ver como... Leia o livro de Josué de novo, você vai ver. Josué guiou o povo, ensinando a palavra. Você vê ele lendo a palavra e exigindo que todas as famílias estivessem lá desde o pequeno. As crianças estavam lá. Você vê ele conduzindo o povo para Deus, circuncidando, instruindo na palavra, honrando a família. A frase que nós amamos repetir é de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê que ele valorizou a Deus, o que Deus colocou nas mãos dele, ele cuidou, sendo o maior general dali, ele não perdeu o controle da casa dele. A família dele continuou sendo a prioridade da vida dele, junto com Deus e o que ele estava fazendo. Ele não descuidou de nada. Ele cuidou para que o povo conquistasse a terra e fosse corajoso. E no final, após a conquista da terra, você vê Josué agora lutando com o povo em relação à idolatria que estava entrando tão rapidamente. Quando todo mundo assentou, recebeu sua herança. E o povo dizendo que queria servir o Senhor, ele fala, essa frase é de Josué: vocês não podem servir o Senhor. Mais tarde você encontra Samuel falando para o povo: se vocês querem servir o Senhor de todo o coração, se livrem dos deuses estrangeiros. Porque Josué disse: vocês não podem servir o Senhor, porque vocês estão com ídolos. Vocês têm ídolos na vida. Antes de Jacó subir para Betel, que o Senhor falou: sai de Siquém, vá para Betel, para onde você levantou o seu primeiro altar. O que ele precisou fazer? Se livrar dos ídolos. Na casa dele tinha ídolos. Ele não podia subir para a casa de Deus levando ídolos. E nós precisamos entrar em 2025 sem ídolos. Se o seu celular é um ídolo, você vai ter que fazer uma risca no chão e dizer: não vai ser mais. Porque ídolo é o que toma o meu coração e a maior parte do meu tempo. Você tem que descobrir o que é um ídolo na sua vida, os seus ídolos. Quais os ídolos que impediram você de cumprir com essa palavra, com a palavra profética? Quais os ídolos? Você não vai viver o melhor final de ano da sua vida e começar o melhor ano da sua vida para viver o melhor ano levando ídolos. Você não pode arriscar entrar em 2025 levando ídolos. Não cabe neste novo tempo. Escuta o que eu estou falando com você. Se algumas pessoas fizerem o que elas fizeram o ano que vem, neste ano, o que foi tolerado lá, suportado lá, não vai ser mais. Se o Senhor soltar os freios, nós estamos perdidos. Ele não pode soltar os freios. Essa tem que ser a nossa oração: me segura, Senhor, me sustenta, Senhor. Nunca me deixe, não me deixe por nada. Então nós precisamos estabelecer na nossa vida um padrão alto, construindo um relacionamento baseado no temor, na confiança, onde Deus vem em primeiro lugar, a família, a igreja. Nós vamos honrar o que Deus honra: Deus,
família, a igreja. Nós precisamos voltar aos marcos antigos. Nós não podemos arrancar os marcos antigos. Nós precisamos resgatar coisas que foram perdidas. Uma coisa que eu trabalho muito é o resgatar, por exemplo, da mesa, da vida em família, sem celular. O congregar, que muitos pararam. Uma vida com Deus, menos um monte de outras coisas. Menos TV, menos celular, menos shopping. Mais Deus, mais família, mais casa, mais igreja, mais comunhão, mais intimidade, mais relacionamento sólido. Entende? Essa vida moderna, tem muitas coisas que a vida moderna nos trouxe que são boas, mas tiraram. Também foi tirado muita coisa boa. Que é o que tem arruinado com famílias, com vidas. Então eu aproveito esse momento dessa palavra, porque ela volta no último jejum para lembrar alguém, mas isso serve para todos nós. Que aqui está a chave para uma vida bem-sucedida. Não é eu que estou falando na Bíblia. Então você, se você fizer assim, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Deus, sua família e a igreja do Senhor. Na sua empresa, você que é empresário, faça como alguns empresários têm feito. Na segunda-feira, no culto, alguns das 7, outros das 9, têm trazido toda a equipe. No interior, isso acontece toda segunda-feira. Empresários que fecham a empresa com todos os funcionários e vão para a igreja para começar a semana cultuando, adorando, buscando a Deus. E o rendimento, o crescimento dessas pessoas tem sido incrível. Incrível. Gente que não tem vergonha de dizer, eu sou cristão, minha empresa é fundamentada na palavra de Deus, eu tenho esse padrão e eu não vou abrir mão. Ninguém é obrigado a trabalhar para você. Mas se ele decide trabalhar para você, ele já tem que entrar sabendo que você tem regras claras e um padrão bem definido. Você tem uma visão. Você não perde. Vai perguntar para essas pessoas que têm feito chova, estão lá com seus funcionários, muitos com seus ternos bem bonitos, aquelas equipes lindas, sendo treinadas na segunda-feira, começando bem. Que maneira de começar a segunda-feira, uma semana. Ou seja, essas pessoas, esses empresários, deixam claro para todo mundo, sem nenhuma vergonha, Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Rei. E eu não me envergonho, quando disse Paulo, eu não me envergonho de Jesus, do Evangelho de Cristo. E aí você me pergunta, como é que está indo a vida dessas pessoas? Isso aqui. Só tem prosperado e tido sucesso. Prosperado e sucesso. Por quê? Porque são pessoas que estão focadas na coisa certa. Elas não estão correndo para lá e para cá. Elas têm a visão certa, tudo bem claro. Tudo bem estabelecido.
né? Cada dia é assim, na segunda é assim que nós funcionamos, essa é a nossa política de trabalho, é assim que nós funcionamos. São empresas que têm estabelecido uma cultura. Gente, eu amo gente que tem visão de cultura, tem gente que quer estabelecer uma cultura. A empresa dele tem uma cultura. Ele tem a cultura do reino e ele passa para todas as pessoas que ele encontra a cultura do reino. São pessoas que estão fazendo um trabalho fora do comum, porque estão plantando nas pessoas a cultura do reino, plantando nelas. Porque o que Paulo falou? Ó, Paulo plantou, Apolo regou e Cristo deu o crescimento. Então, eu posso plantar, eu planto a semente, trago essa pessoa para ela ser regada. E aí fica por conta de Jesus, do Espírito Santo. Mas a minha parte eu estou fazendo. E deixando claro, são pessoas que no testemunho delas, elas já usam essa expressão: a nossa empresa tem um propósito. O propósito do reino. Então, quem vem trabalhar aqui já entra num ambiente que tem uma cultura de reino. É uma cultura de reino. Se você quer ir longe, pensa grande. Para de pensar pequeno. Para de ficar rodeando a mesma montanha, um padrão que não funciona. Porque eu tenho que ser maior por dentro do que por fora. Se eu não cresço aqui dentro, eu nunca vou crescer aqui fora. Eu tenho que ter visão de futuro. É a história dos 3 pedreiros. O cara chegou para um e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: estou empilhando aqui os tijolos. Chegou para o outro e falou assim: o que você está fazendo? Não está vendo que estou levantando uma parede? Chegou para o terceiro, ele disse: eu estou construindo um templo para o Senhor. Um só via colocando um tijolo em cima do outro. O outro viu uma parede, o outro já viu o templo. Eu estou num projeto de construção de uma grande obra. Como é que você vê os seus projetos? Como é que você vê a sua vida? Um já enxergava aquilo pronto. Eu estou num projeto, é a visão de futuro, eu já enxergo isso pronto. Eu posso ter uma parede levantada, mas eu enxergo isso pronto, porque esse é o propósito do que eu estou fazendo. Você está fazendo algo, isso vai te levar para onde? Você tem o propósito de chegar onde? Onde? Ou para você é só levantar uma parede? Você tem que ter a visão do final, de futuro. Você está fazendo algo que ainda pode ser pequeno, mas você já enxerga aquilo que é o propósito a ser atingido. Eu enxergo isso pronto. É visão. Tem gente que persegue dinheiro. Tem gente que persegue uma visão. Quem persegue dinheiro está sempre perseguindo. Quem persegue uma visão está construindo uma grande vida que influencia muitos. Tem gente que está fazendo alguma coisa, ele está sempre correndo atrás de mais alguma coisa para tampar mais um buraco e fazer uma... Tem gente que está fazendo as coisas bem direcionadas, ele tem visão. Então, ele sabe onde ele quer chegar. Então, ele sabe dizer, isso entra
isso sai. Isso cabe, isso não cabe. Na nossa vida, isso aqui não cabe. Nós temos uma cultura. E nós trabalhamos com base nessa cultura. Que cultura é essa? A cultura do reino. A cultura do reino. Por que eu quero ser o melhor vendedor? Por que eu quero ser o maior empresário? Por que eu quero ocupar a posição mais alta dessa empresa? Por que eu quero ser CEO dessa empresa? Você quer ser o CEO dessa empresa para quê? Só para ter um título, ser tratado de forma diferenciada, ou porque você quer ter um nível de influência cada vez maior e um impacto maior no reino de Deus? Tem diferença. Por que uma pessoa entra no programa de leitura da Bíblia? Porque ela quer conhecer mais a Deus. Ela quer conhecer mais os pensamentos de Deus. Tem diferença. Eu vou ler a Bíblia. Não leia a Bíblia. Eu medito nela, eu me alimento dela, eu me farto dela. Eu quero saber como o Deus que eu sirvo e amo pensa, para eu me alinhar cada vez mais com Ele, porque Ele é muito bem-sucedido. E eu quero andar com gente bem-sucedida. E falando em andar com gente bem-sucedida, algumas pessoas já deverão ter cortado da vida delas gente que nunca fez parte do seu destino e só vai atrapalhar o seu destino. Se una a pessoas que têm a mesma visão que você tem, que está buscando os mesmos valores e honra os mesmos princípios. Porque a amizade não é diferente de casamento. Casa com alguém que tem valores e princípios diferentes do seu, para ver que inferno que vai ser sua vida. É julgo desigual. A própria Bíblia fala que não podia colocar a canga, o jugo, num boi e num jumento. Porque ia machucar um ou outro, um deles ia sair machucado, um tem mais força do que o outro. É diferença, tinha que botar bois equivalentes. Ou jumentos equivalentes. Então, assim, para você casar, você precisa encontrar alguém que fala a mesma língua. Não é que é igual a você, mas que tem os mesmos valores e princípios que você, está puxando a corda para o mesmo lado. Briga pelas mesmas coisas. E amizade também. Não dá para sentar na mesa com uma pessoa que fala uma língua diferente. Para conviver com ela, não. Para conviver com ela, não. Então, tem gente sofrendo, porque tudo isso já foi pregado, eu só estou repetindo, porque até hoje não entendeu sobre visão. Visão. Qual é a visão que você tem? Para onde você está olhando? O que você busca para a sua vida? Onde você quer chegar? Se você continuar falando negativo, onde você vai chegar? Se você continuar falando da mesma maneira que você sempre falou sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, onde você vai chegar a lugar nenhum? Mas se você falar a palavra... Se você anda com um fofoqueiro, sua vida vai ser lamentável. Lamentável. Com gente que gosta de falar, gente que... Escuta, gente que vive vivendo problema. Eu já estou com esse lema, tá? Encontrou o problema é teu, tá? Está definido, tá? Encontrou o problema? É teu. Você viu melhor do que nós, vai lá e arruma. Vai lá e faz, e conserta.
Não vem me trazer problema, conserta já que você achou. Porque gente que tem visão, ele não caça problema, ele é solucionador de problemas. Eu não quero gente comigo, eu quero gente por mim. Comigo eu já tive muita gente, agora, quando você vai fazer 56, está mais perto dos 60 do que nunca, meu amigo, eu quero gente por mim e não comigo. Você tem que subir, vá para um outro nível. Talvez você tenha pessoas que até estão aí com você, mas não são por você. Então começa a ser mais seletivo. Ajudar a amar, nós amamos a todos. Mas relacionamento é coisa séria. Você acha que uma pessoa, às vezes a pessoa ela não vê as raposinhas, aquilo que ela trata como pequeno. Você acha que uma pessoa que a vida dela é caçar problemas, é viver atrás de olhar para a roupa que o outro está usando, se a calça da obreira é mais larga ou mais apertada, meu Deus, eu leio, eu estudo, eu trabalho, quando eu tenho tempo eu durmo. Eu fico parado e pensando, eu tenho tantos sonhos e projetos para olhar para o seu traseiro se a sua calça está apertada. Mas tem gente que é tão miserável, é tão pequeno, que ele pergunta por que a vida dele nunca sai do lugar. Porque você é uma pessoa amarga, invejosa, rancorosa, que está sempre procurando, você está mal com a tua vida, você quer ver defeito nos outros. E caçando defeito. Achou o problema? É teu. Vai lá e arruma. Conserta. Eu não daria conta de fazer o que eu faço se eu desperdiçasse isso aqui do meu tempo. A minha oração, principalmente nesse mês de dezembro, é o tempo todo, me ajuda e me dá graça. Porque às vezes parece que eu não vou conseguir. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho muitas responsabilidades e coisas. Eu saio de uma sala, eu saio de um setor, eu saio de uma coisa, eu estou entrando em outra. Eu tenho coisas assim, sabe? Importantes para fazer. Porque eu tenho uma visão de reino. Uma visão de reino. Não dá. Uma pessoa que tem foco, ela não tem tempo. Ela está tão focada em outras coisas, ela não tem tempo para ver defeito nos outros. Ela não tem defeito para fofocar. Ela não tem tempo para fofocar. Ela não tem tempo para procurar falha nos outros. Problema aqui e acolá. Quando tem muito tempo, você começa a ter problema com a sua vida. Atrair problema para a vida. Porque daí você tem tempo para ver a vida dos outros. Para ver o que está errado não sei aonde. Para ser o legalista, de ficar vigiando os outros. Deus me livre. Quem aguenta isso, conviver com gente que vive vigiando os outros? Que mentalidade é essa? Aí pergunta por que a vida não vai. Você acha que uma pessoa que está meditando na palavra de noite tem tempo para cuidar da vida dos outros? Da roupa dos outros? Não tem, gente. Você acha que uma pessoa que está no programa de leitura da Bíblia, que está lendo um bom livro, que está ocupado com a família, com culto doméstico, ela tem tempo para saber da vida dos outros? Você acha que ela tem tempo para ficar em WhatsApp fofocando? Já não tem. Não tem. Você não tem, porque sua vida está preenchida por algo de valor. Você está agregando valor à sua vida, à vida das pessoas. E você quer sentar à mesa com gente assim. Você quer falar com gente que fala uma língua elevada.
fala bem dos outros, se não tem nada para falar, ele não abre a boca. É uma delícia quando você fala com pessoas que enaltece os outros, que elogia os outros, não é? Não é gostoso? Olha, tal pessoa, olha, é maravilhosa. Não, olha, incrível e tal. Não é horrível quando você vê aquela pessoa que você senta, ela está sempre dando uma espetadinha. Mas você pensa, ai meu Deus, onde eu marrei minha égua? Que é isso, Senhor amado? Tem misericórdia. Não, não. É uma delícia você conversar com gente para cima, que só fala bem, elogia as pessoas, sabe? Ela tem uma palavra para dar para o outro. Ela chega, ela levanta aquela pessoa. Todo mundo quer estar com ela. Todo mundo quer. Agora, você acha que alguém quer andar e a pessoa se sente rejeitada, mas as pessoas que são inteligentes, elas vão se afastar de gente que está sempre procurando um problema, tentando espetar o outro, vigiando a vida do outro. Nós somos irmãos, queridos. Nós somos irmãos. Escuta, nós estamos em obras também. Fala para essa pessoa que está do seu lado, tenha paciência comigo, porque eu ainda estou em construção. Fala para ela, tenha paciência comigo, porque eu estou em obras. Entendeu? Então, você está em obras, o Senhor está te construindo, também está me construindo. Eu chego melhor nesse final do ano do que como eu comecei. E quero o ano que vem para um nível muito mais alto. Então, antes de você procurar um problema, lembra. Quando alguém começar com uma coisa, você vai ter paciência comigo, eu estou em construção. Eu estou em obras, eu estou evoluindo. Você não está percebendo que eu estou melhor do que do mês passado para cá? Eu melhorei, estou melhor. Pronto. Teve uma fase nos Estados Unidos que tinha uma igreja que tinha os mais problemáticos, o pastor pegou, fez umas plaquinhas, falou, você quer? A pessoa andava com a plaquinha para lá. Tenha paciência comigo, porque eu estou em obras. O Senhor está trabalhando em mim ainda. Entendeu? Tenha paciência. Não, o Senhor ainda está trabalhando em mim. Tenha paciência comigo, que Ele está trabalhando em mim. E é verdade. É o mínimo. Nós somos irmãos. Irmãos brigando. Irmãos se atacando. Não. Olha o que Paulo falou, inclusive, sobre irmãos levar o outro na justiça, um irmão na fé levando o outro. Ele falou, que vergonha, vocês escandalizam, levando para um ímpio resolver as questões de vocês. Que vergonha, vocês levarem para um ímpio lidar com as questões de vocês. Que vergonha. Não é de se admirar que nós não estamos salgando e iluminando. Que nós perdemos o peso, nos tornamos subcultura, porque o sal, se ele for insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Mas aqui você não pode aceitar isso, você tem que se levantar com aquela postura firme de alguém que tem grandeza dentro de si. Jesus mora aqui em mim, eu estou focada em coisas maiores, eu tenho uma visão de reino. Eu tenho uma visão de reino. Porque assim, as pessoas chegam, e elas chegam para passarem por um processo de mudanças. E quando o irmão mais velho não tem paciência com o irmão mais novo? Por favor. Nós, irmãos mais velhos, precisamos ter mais paciência com os irmãos mais novos. Porque você esqueceu que Deus lida com cada um de acordo com o nível de consciência de cada um? Cada um anda de acordo com a luz que recebeu. Talvez você recebeu tanta luz, que ao invés de você ser legalista com o outro, você devia estar ajudando o outro. Que esse é o papel do cristianismo, de um bom cristão, daquele que se apresenta como um servo de Cristo. Então, vamos pegar essa palavra, que se ela foi ignorada,
e entrar em 2025, já encerrar dessa forma e entrar, assim, com uma visão bem estabelecida para a nossa vida. Amém?